Bom dia a todos, que a paz divina do Mestre Jesus esteja nos nossos corações. Nós temos a presença aqui, sempre muito afetuosa, do Manuel Coelho, nosso querido irmão, já foi presidente dessa casa várias vezes. Hoje vai nos falar sobre a religião dos espíritos, mas antes da gente passar a palavra para ele, como de praxe, a leitura de uma página do livro Pão Nosso, Psicografia de Francisco Xavier pelo Espírito Emmanuel, que nessa manhã tem sob título Inconstantes, capítulo 22. É uma fala que está na carta de Tiago, que diz o seguinte: porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. E aí Emmanuel comenta, essa fala de Tiago. Inegavelmente existe uma dúvida científica e filosófica no mundo, que, alojada em corações leais, constitui precioso estímulo à posse de grandes e elevadas convicções. Entretanto, Tiago refere-se aqui à inconstância do homem, que, procurando receber os benefícios divinos na esfera das vantagens particularistas, costuma perseguir variadas situações no terreno da pesquisa intelectual, sem qualquer propósito de confiar nos valores substanciais da vida. Quem se preocupa em transpor diversas portas em movimento simultâneo, acaba sem atravessar porta alguma. A leviandade prejudica as criaturas em todos os caminhos, mormente nas posições de trabalho, nas enfermidades do corpo e nas relações afetivas. Para que alguém ajuize com acerto, com respeito a determinada experiência, precisa enumerar quantos anos gastou dentro dela, vivendo-lhe as características. Necessitamos, acima de tudo, confiar sinceramente na sabedoria e na bondade do Altíssimo, compreendendo que é indispensável perseverar com alguém ou com alguma causa que nos ajude e edifique. Os inconstantes permanecem figurados na onda do mar, absorvida pelo vento e atirada de uma para outra parte. Quando servires, ou quando aguardares as bênçãos do alto, não te deixes conduzir pela inquietude doentia. O Pai dispõe de inumeráveis instrumentos para administrar o bem, e é sempre o mesmo Senhor paternal, através de todos eles. A dádiva chegará, mas depende de ti, da maneira de procederes na luta construtiva, persistindo ou não na confiança, sem a qual o divino poder encontra obstáculos naturais para exprimir-se em teu caminho. Mais uma página super interessante de Emmanuel, faz referência ao trecho da carta de Tiago, capítulo 1, versículo 16, que nos fala dos inconstantes. E Emmanuel nos alerta aqui de que a gente deve ter um rumo, deve ter um objetivo. E sempre, obviamente, um objetivo edificante nas nossas vidas. Algo que vai fazer nos elevar, que vai fazer nos crescer. Então ele fala muitas vezes também dessa preocupação excessiva com as variações, com as coisas no mundo. As várias portas que a gente fica procurando e acaba não entrando em nenhuma, conforme ele diz. Então persistir num objetivo, como ele fala também, numa causa do bem, uma coisa que vai realmente nos elevar enquanto espírito, essa deveria ser a meta de todos nós, para que a gente realmente consiga crescer diante de tudo isso aí que a gente está vendo. Todo esse tumulto, tudo isso que está acontecendo é próprio dos tempos de mudança do planeta, não se iludam. Toda a criminalidade, a violência, o desrespeito, a vida humana, tudo isso faz parte desse momento de transição. Por isso que exatamente num momento como esse, vai ficar aqueles que perseverarem no bem. Vai ficar aqueles que colocarem, sobretudo as causas humanistas, sobretudo o amor ao próximo, o respeito ao semelhante, são esses que realmente vão ficar nessa terra melhorada que já está aí batendo as nossas portas, aliás, há um bom tempo, não é de agora não. Então vamos dar bastante tempo aí ao nosso querido amigo Manel, que tem sempre um estudo muito bom para passar para todos nós. Vamos elevar então os nossos pensamentos ao alto, pedir Jesus que o ampare, através de seus mentores espirituais. A todos nós também que estamos aqui no salão, aqueles que estão nos acompanhando aí ao vivo pelas mídias sociais, que Jesus, na sua infinita bondade, permita que tenhamos uma manhã fraterna, uma manhã de conhecimento, sobretudo de paz.
Nossa Mãe Maria Santíssima, Mãe de todos nós, Mãe do nosso querido irmão Jesus, também envolva-nos nesse momento com seu manto de amor e bondade. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, que bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Bom, sem mais delongas, assim com essa pressa, a gente passa a palavra para o nosso querido amigo Manuel Coelho. Que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça em nossos corações, em nossa consciência. Rogamos a Jesus o bom ânimo, a força, a coragem, o otimismo e a fé para a gente levar avante todas as nossas tarefas nas lides espíritas, no nosso lar, no trabalho, onde quer que estejamos, com mais alegria e com mais amor no coração. Rogamos a Dr. Bezerra de Menezes, o benfeitor de nossa casa, que ilumine a nossa mente, o nosso coração e ajude-nos a desenvolver o tema mais junto dos benfeitores presentes, dos espíritos nós encarnados e daqueles que nos ouvem através das mídias. Então, eu fico muito feliz de vir à Casa Espírita e sempre trazer a lembrança de tantos corações que aqui morejaram nesses 73 anos do AEDAC. Quantos corações, alguns hoje ainda encarnados, e muitos aqueles agora no mundo espiritual. Quiçá possamos invocá-los para estar conosco nesta manhã mais uma vez. É curioso quando a gente escolhe um tema, e o tema era caridade para com os criminosos. Na semana eu perguntei ao Felipe se podia mudar a religião dos espíritos. Ele disse que sim. E o Robinson vai trazer, trouxe na página que eu não combinei com ele, os inconstantes. E como muitos de nós espírita estamos inconstantes, estamos com a onda do mar. Ora vai num lugar, ora vai no outro. Ainda trazendo seu psiquismo, o ritualista do passado. Ele vai num lugar, na casa espírita hoje, vai num templo bandista amanhã, vai no Joreia outro, vai não sei aonde outro. Ele está envolvido com tanta coisa, ele fica inconstante. Ele não tem uma atitude. Qualquer problema que apresenta ao longo da vida dele, no dia a dia dele com ele não compreende a razão do ser, do destino, da dor. Ele tem dificuldade de compreender quem ele é, de onde veio, para onde vai. Ele não consegue entender a doutrina que ele abraçou. Ele tem muita dificuldade. E o Espiritismo é um conjunto de conhecimento e ensinamento para que você compreenda a razão do ser, do destino e da dor. Você compreenda a Deus como nosso Pai, Jesus como nosso modelo e guia, desenvolver a consciência, a lógica de que nós somos espíritos, a lógica da reencarnação e desenvolver o bom senso com Allan Kardec. O bom senso, desenvolver a fé raciocinada. Então, estamos nas leis do Espírito, nas leis do Consolador, mas muitos inconstantes. E ainda com dificuldade de entender que o Espiritismo é o Consolador que Jesus prometeu ao homem na Terra. Então, uma homenagem aí, Jesus à porta, Kardec a chave. Todo mundo conhece essa frase já, né? Na opinião espírita, dita por Emmanuel. Todo mundo já conhece. Então tem que ter em nossos corações, no nosso dia a dia, os estudos das obras. E nós espíritas temos consciência já que Kardec é um pseudônimo. O cientista, o missionário do amor, escolhido por Jesus trazer o Consolador da Terra,
é Hippolyte Leon Denisard Rivail. Allan Kardec, entre aspas, não existe. Tem centro aí que escreve assim, Centro Kardecista fulano de tal. Ainda tem isso, tem muito. Eu viajei recentemente, eu vejo cada coisa que visito algumas casas espíritas e vejo coisa que é inacreditável mesmo. E tudo em nome do espiritismo. Essa inconstância, buscando proselitismo, e no espiritismo é isso. A gente vê espírita que está com problema de saúde e ele não vê no conjunto de conhecimento, ensinamento que é o espiritismo, uma resposta para o que está passando, quem está passando, que um filho está passando. A dona Aida, de 93 anos, enterrou uma filha de 60 e poucos ontem. E ela falou, se não fosse o espiritismo para me ajudar a compreender, Deus seria injusto. Ele não me leva. E levou minha filha, que não tinha nada. Da noite para o dia, apareceu um probleminha e foi embora. Não deu nem tempo de despedir da turma. Aí, se não fosse a doutrina espírita que me ajuda a compreender, como é que seria eu entender isso? Por que que esse pai não levou eu, 93 anos, e leva minha filha, que ainda tem jovens para cuidar ainda? Diante da dor, das enfermidades de todos os matizes, da perda de entes queridos, tudo que nos acontece, temos que trazer a mensagem espírita ao nosso coração, à nossa mente. Isso é uma homenagem ao Rock. Você acredita que eu botei essa foto por causa do Rock, a esposa dele? Vocês acreditam nisso? Eu vi os dois em Paris lá, eu fiquei assim, com saudade. Monumento em homenagem a Allan Kardec, cemitério de Père Lachaise, Paris, França. Aí a gente vai fazer algum comentário sobre por que nós estamos colocando essa questão, para trazer na nossa mente Allan Kardec. Allan Kardec morreu em 31 de março de 1869 e foi enterrado no cemitério de Montmartre. Um cemitério bacana, chique na França. Mais tarde, os franceses descobriram que aquele Allan Kardec que lá foi enterrado era Hippolyte Leon Denisard Rivail. E eles, arrependidos de tanta covardia que fez com Hippolyte Leon Denisard Rivail, e junto dos influentes cientistas, trabalhadores incansáveis de França, então eles chegaram à conclusão que ele tinha que ser trasladado para o cemitério que foi inaugurado no ano do seu nascimento, o Père Lachaise, onde estavam grandes ilustres de França, lá enterrado. Então, o que eles fizeram? Combinaram com a Sociedade Espírita de França, trasladar o corpo dele para lá. Foi aceito, com uma condição, de que os belgas e tantos outros envolvidos fizessem o túmulo dele e o identificassem, com a mensagem a qual ele teve a proposta para trazer para a humanidade. Então construíram esse túmulo os belgas, em homenagem a Allan Kardec, que é um túmulo druida. E eles acreditavam que Allan Kardec foi reencarnação de um sacerdote druida, que tinha o nome de Allan Kardec. E aí construíram o cemitério. 3 lápides na vertical, uma para o lado de trás e 2 na frente, e uma na horizontal. E na horizontal tem tudo que nós espíritas precisamos. Ter como mantra, gravar na nossa mente em todos os momentos, inclusive esses momentos de transição planetária. O Robinson nos falou que tantas coisas estão acontecendo e surpreendendo nesses momentos. Que está lá Natri Morri, Renatra Incó, bem na frente ali, Et Progressi, Sunset, ela luar. Nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Precisamos gravar isso, escrever nas nossas casas espírita, bem grandão isso, por lado de dentro, por lado de fora, e escrever no nosso coração
O nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, então é a lei. E diante de acontecimentos de nossas vidas, ter essa frase conosco, no nosso coração, na nossa mente. A lei é de progresso. O espírito entra e sai do corpo, mas jamais entra e sai da vida. É sempre o mesmo. É sempre o mesmo. Trabalhar isso em nós. Olhar para as crianças e ver nela um espírito. Olhar para o teu filho, teu pai, tua mãe, teu avô. Para as pessoas que você cruza o caminho. Olhar para você e se ver como um espírito em evolução. Somatório de virtude e vício. Como Jesus disse que Deus é nosso Pai, logo nós somos irmãos. Quando está lá no Evangelho, caridade para os criminosos, quem aqui já não foi ou é criminoso? Quem aqui já não cometeu tantos erros, foi corrupto ou é corrupto ainda? Porque tem espírita corrupto, ou não tem? Ainda tem espírita mau, venal, covarde, perverso. Partindo do princípio que o espiritismo é um conjunto de conhecimento e ensinamento. Você tem conhecimento, tem ensinamento, mas não pratica. Todo espírita é cristão. Todo verdadeiro espírita é um verdadeiro cristão. Verdadeiro espírita. Então tem aquele espiritinho, aquele que está no caminho. Entende? Tem a turma do caminho. Está caminhando, mas ainda não atingiu esses valores. Então está aí o monumento ao nosso Allan Kardec para convidar-nos a adentrar uma seara espírita. Vamos desenvolver o bom senso. Vamos desenvolver a fé raciocinada e diante das dores. Vamos conscientizar que você vive num planeta de expiações e provas, que a maioria dos espíritos ainda são imperfeitos e voltados para o mal. Tomar essa consciência. E qual a sua posição diante disso, dos conhecimentos novos? Qual deve ser os seus pensamentos, suas atitudes? Então você aprende muita coisa e é convidado a vivenciar. Esse é o desafio de nós espíritos. E você só vai vivenciar se você mudar a sua forma de pensar, sua forma de sentir, sua forma de agir, de vibrar e de irradiar. Porque no espiritismo aprendemos, tudo na natureza tem magnetismo. Desde os reinos minerais, vegetais, hominais. E na realidade espiritual também. Temos magnetismo. O magnetismo nosso do olhar, o magnetismo do sorriso, o magnetismo do falar, o magnetismo do abraçar. Tem tudo ou não tem? A pessoa te dá um sorriso, te faz bem, você se alegra. Irradiou esse magnetismo. As plantas, tem planta que você olha para ela, você se agrada, você fica feliz, você fica contente. Tem aquelas plantas que te traz a medicação que você está precisando. Um azorzinho de cabeça, não consegue dormir, um chazinho de camomila, não é assim que a gente fala? Tudo na natureza contribui para a nossa paz, para a nossa felicidade, para o nosso progresso. Tudo na natureza. Tudo tem magnetismo. Também quando você está com raiva, está isso, está aquilo, você não irradia isso também? É uma coisa. A mesma coisa. A Angélica, uma época, nós fizemos uma reinauguração do salão, ela colocou um monte de plantinha daquela. Eu acho que alguém gostou das plantinhas, porque está faltando 3, que eram 4. Ah, não, tem uma lá atrás. Deve ter mais 2 em algum lugar. Lembra, Angélica? A gente olhava ali as plantinhas diferentes. Fez 60 anos. Oi? Quando fez 60 anos. Aí está aí as plantinhas aí. O corpo de Allan Kardec foi inicialmente enterrado no cemitério de Montmartre, depois trasladado para o Père Lachaise, quadra 44, próximo do túmulo de Gabriel Delane, olha só. De Sarah alguma coisa, considerado por muitos a mais notável atriz dramática de todos os tempos, que também foi médium, interpretou uma peça espírita de Victor Hugo, Sardou,
chutar aí, tá? O cemitério Père Lachaise obriga também os restos físicos de Chopin, Rossini, Cherubini, vocês vão ver, vai lendo aí, Bizet, Bellini, Oscar Wilde, ele aparece no livro Transição Planetária, em vários livros do Divaldo, uns pedindo luz, ele aparece lá, em vários momentos. Musset, que eu não sei pronunciar, Victor Hugo está lá. Victor Hugo está lá. Adeline Patti, Mollet, Proust, Auguste Comte, La Fontaine e tantos outros vultos. O Père Lachaise foi inaugurado em 1840, que nasceu o nosso venerando benfeitor, o bom senso reencarnado, Allan Kardec, né, no dizer do Gabriel Delane. Espírita, não sejamos como a onda do mar, inconstante. É Tiago a página, o Robinson, foi Tiago que falou? Foi Tiago a página? Não sejamos inconstantes. Eu tenho um monte de corações amigos espíritas, alguns até orador. Você precisa de vez em cada lugar, que eu fico inimaginável. Hoje eu fui lá conversar com o Pai de Santo, ele me deu orientação. Aí ele começa a frequentar aquele lugar para conversar com os espíritos medianizados, o médium medianizado. Aí o espírito dá orientação. Aí o espírito fica dando uma orientação assim, muda seus pensamentos, muda suas atitudes. O que você anda fazendo está equivocado. Aquele centro não serve. Ele pula para outro Pai de Santo e assim vai. Outro espírito, vai para outro lugar. Para que os espíritos pensam, sentem e agem como ele. E nesses lugares tem uns espíritos sábios, que eles sabem o que a pessoa está procurando. O outros vão no lugar para negociar. E tem espírito que negocia. Ele negocia. O que você quer? Eu quero isso. Vamos negociar. E negocia mesmo. Negocia. Eu estava com a médium na reunião quarta-feira, a Angélica estava presente. E o espírito estava lá querendo negociar. Ele quer que a médium que veio de lá volte para lá para negociar. Está negociando. Tem espírito que fala no seu coração, saia da casa espírita que a tua vida vai melhorar. Sai de lá que melhora. Então as religiões, o modelo ritualista que nós sempre fomos, e as religiões ficam trabalhando na nossa cabeça, sempre querendo negociar com Deus ou hoje com a espiritualidade. Viramos inconstantes, sempre guiado por outros. E no Espiritismo você aprende que você deve ser guiado por Jesus, que é o modelo e guia da humanidade. Eu sou o caminho, uma verdade e a vida. Você vai ser ligado por outro? Então as conversas espíritas, a nossa conversa hoje, ela precisa ter Jesus nela. Exarado, falar com as pessoas da reencarnação, da sobrevivência, da individualidade, da razão do ser, do destino, da dor. Precisamos tocar nesses assuntos, conversar com as pessoas. A minha filha colocou lá eu não sei onde ela pôs, Instagram, não sei o quê. Sei que botou lá, mostrou o filhinho dela, né? Aí eu coloquei assim embaixo, meu neto e meu irmão. Ela virou um bicho da goiaba comigo. Enquanto eu não tirei meu irmão, ela não sossegou. Falei, não sei entrar nesses negócios aí, tirar não. Então você tira e eu não sei tirar não. Aí ela pede a Helena, que é a outra filha minha, ela sabe como é que tira. Falei, Helena, tira aí meu irmão aí, que o seu irmão não gostou não. Eu tive que tirar. Mas eu disse para ela antes da gravidez, o meu irmão vai reencarnar. Você acabou de perder o seu bebê. Né? Aquele aborto espontâneo. O meu irmão vai vir. Ele já falou comigo, está mais de ano. E agora ele diz que vem. E a nossa vida vai ser diferente. Óbvio, o Vôder vai dar moleza para ele, né? Esperto ele. Então ele tem problemas com a mãe, tem problema comigo, e agora está vindo, olha que maravilha. Então é meu irmão, E meu irmão de encarnação passada e meu irmão como filho de Deus, é a mesma coisa. Não dá no mesmo? Continua irmão do mesmo jeito? Todo mundo é irmão? Não gostou não. Não gostou não, mandou tirar.
Aí eu tirei, né? Mulher baixinha, é chuva sem anúncio, tempestade. Quando você vê, cai. É baixinho, então, para apaziguar, eu tirei. Entende? Mas é meu irmão. Ele falou comigo antes. Pergunta o Luiz Feijolo, presidente do Centro Espírita Caminho da Luz. Luiz, conversei com seus filhos antes de encarnar ou não? Falei com você deles ou não? Falei deles, para eles, antes de encarnar. Antes falei tudo com o Luiz. Léo Carrilho. Léo, tem um espírito aqui querendo reencarnar na sua casa. Mas já dá para notar que ele tem uns probleminha, tá? Que você não gosta. Eu falei assim com ele, você aceita ele vir? Todo, né? Primeiro filho, tá todo querendo, né? Todo cheio de mãe, aceitou. Agora o menino cresceu, tá com uns probleminha ainda. Tem que aceitar, ué. Não falou que ia aceitar. Então o amor é para com todos. Criminosos também somos todos nós. Tem um criminoso de hoje que a lei o descobre, ele vai para a cadeia. E tem aquele que a lei não descobre, está solto, vai desencarnar sem ser descoberto. Tem ou não? Então o amor é para com todos, benevolência para com todos, indulgência para com a fraqueza alheia e perdão. São mantras. Temos que gravar na nossa mente essas frases e trazer para a nossa vida, para o nosso viver. Espírita, não creiais que vosso compromisso com a vida é uma viagem agradável ao país da fantasia ou uma excursão ao oásis do prazer. Está mentindo para você, gente? Não está, não. Está, não. Propuseste a obra de edificação do bem. Abre os braços para que o amor se expanda em um hino de solidariedade universal. A hora é de ação. A hora do amor, de você mudar pensamentos, atitudes, se desprender, como diz o Silvio Santos, todos os bens que eu tenho é empréstimo de Deus. Ele dizia isso, é empréstimo de Deus. O Espiritismo ensina para nós, tudo é empréstimo, ninguém é melhor do que o outro. A prova da riqueza é muito difícil, a da miséria também. Qual é importante para a nossa felicidade? É a posse do necessário. É a posse do necessário. Quem tem o necessário, o que for sobrando, viu, vai ajudando as instituições espíritas, as rádios, as televisões, vai mandando pix. É tão bonita essa palavra, para mim é a mais linda que existe hoje. Não é? Da vivência é o amor, a reencarnação. E assim, essa palavra solta é o Pix, é lindo. Quem não sabe o Pix? Até esses meninos que ficam aí pedindo as coisas na porta do seu carro, agora está falando de Pix. Você não tem nada, aqui está meu CPF. Já dá num fio na porta do seu carro, você pode ir embora, mas não deixa de fazer o Pix. Ó, é lindo demais, gente, é a coisa mais linda do planeta hoje. É o Pix. Passa Pix, ajuda as instituições. Está sobrando, não é? Dá um pouquinho para a gente também, e assim vai. E aí, o Emmanuel, nesse livro, Religião dos Espíritos, ele traz um texto que convida-nos à reflexão, a todos nós a refletir. Eu acho que todo mundo que adentrou as lides do Consolador devia ler o texto, refletir sobre o texto e trazê-lo para sua atividade diária, junto da família ali. Primeiro você com você mesmo, depois você na sua ligação com todos que cruzam o seu caminho, encarnados e os desencarnados também. E um olhar para tudo que está acontecendo na humanidade nos dias de hoje, já que nós estamos interagindo pelo WhatsApp, estamos interagindo aí pelo X, que está com probleminha aí, Facebook e tudo mais, Instagram, TikTok, fala, é TikTok? Tem tanta outra coisa, tem de tudo hoje,
E os acontecimentos estão fluindo com uma rapidez. Um acontecimento, daqui a pouco já tem 1 milhão de visualização. 1 hora já tem 250 mil visualizações. Uma palestra espírita de 1000 visualizações, assim, eu acho que é raridade, não. Acho que é só para alguns, né? Carlão, você já tem 1000 visualizações numa palestra sua por aí? Não tem muita preocupação com isso, não. Mas você vê hoje um monte de coisa ruim aí, tem milhões de visualização. Fofoca, então, não é? Fake news, é impressionante. Então, de vez em quando faz isso. Eu vou lá no meu story, de vez em quando, boto uma foto minha, só para provocar as pessoas que eu conheço. Aqueles que me seguem, só para provocar. E sempre vai lá e fala alguma coisa. Aí eu boto um texto doutrinário lá. Acho que quase ninguém me segue nesses textos. Eu só quero saber onde eu estou andando, as fotos que eu publico. Mas é sério, eu faço a experiência e fico vendo lá. É muito curioso. Então, toda a crença é respeitável. Eu convivo lá na casa de custódia com os meus amigos pastores. E a gente conversa muito. E eu tenho dificuldade de conversar com eles, porque eles são mais eloquentes, são mais inspirados, assim, sabe? Eu sou mais devagar, por incrível que pareça. Aí um deles não tem um olho físico, aí eu pergunto, por que você não tem esse olho? O que houve? Então ele fica com dificuldade de explicar direitinho o olho que está com problema. Fica difícil dizer que é uma bênção de Deus na minha vida, porque eles vivem de bênção, negociam bênção todo dia, toda hora. Tudo é bênção. E as bênçãos vêm tudo do Velho Testamento. Não conseguiram chegar no Novo ainda. E muitos de nós têm essa dificuldade de chegar no Espiritismo, porque nós estamos entrando no cristianismo. Estamos saindo lá do Velho Testamento para vir para o Novo. Mas o pezinho está lá ainda. Muitos de nós está lá. Adoramos lá o Velho Testamento ainda. Aquelas promessas de Deus. E Jesus vem trazendo Deus que é amor, que não negocia com ninguém, ama todos os seus filhos, criou seus filhos simples e ignorantes. Sabe que seus filhos um dia vão chegar à plenitude do amor. Está calmo, está tranquilo. Jesus também teve suas lutas em outros planetas para chegar à plenitude do amor que ele chegou, ser um Cristo de Deus. Eles sabem. Então ama a gente como é. Agora, para chegar a essa plenitude, você nasce em determinados planetas para viver certa experiência. Na experiência dele está um olho com problema, né? Tem uma esposa com câncer numa fase complexa. Tudo é luta. Tudo faz parte do processo reencarnatório. O outro colega nosso lá desencarnou. Em uma semana, ele tinha uma diabetes, um probleminha na perna, de repente foi para o hospital uma semana, acho que deu 12 dias, mais de uma semana, quase 2. Ele desencarnou com as infecções lá, generalizadas. Aí ele está na minha cabeça até hoje. E eu fico orando por ele. E eu fiz uma proposta para os colegas lá que vão lá hoje na casa de custódia comigo. Falei, vamos na oração agora que nós vamos fazer, lembrar do fulano. Olha só a maluquice minha, falar isso com eles. E está à direita de Deus Pai. Eu falei, mesmo à direita de Deus Pai, ele vai receber, né, a nossa saudade, né? Já que ele está vivo, na direita de Deus Pai, você imagina, ele já está lá com Deus, não precisa de prece, não precisa de oração mais não. Vocês vão converter uma doutrina dessa? Chega, já vivemos nessa doutrina no passado. Quem aqui quer morrer aqui, não quer uma precezinha, que ninguém faça? Alguém aqui está disposto a isso, que é espírita? É lógico que você quer que todo mundo ore por você, ué. E a gente aprendeu no filme da André Luiz, né? Aquela doninha que nem gostava dela e ficava orando por ele lá. Ainda achava ele um santo de Deus ainda, né? Ainda achava ele um santo, ele ficou até com vergonha. Mas o senhor é tão evoluído que você não passou por aquela região lá, né? E ele de boca calada.
E o Espírito lá falou com ele assim, ainda bem que você ficou quietinho, de boca calada. E tem que ficar. A gente precisa de oração, gente. Né? Jesus ensinou-nos a orar. E ele já fala que não tem que orar não, porque está lá com Deus Pai. E se estiver no juízo, aguardando o juízo final? Eu perguntei, não pode orar também não? Não, tem que orar, mas não acabou. Aí fica difícil, né? Aí cria a unicidade da existência. Nós espíritas não. Toda crença é respeitável, tem que respeitar. Muito trabalho bem, muita coisa boa, maravilhosa. O importante é o amor, mas a gente vê esse lado ignorante da inteligência, da falta do bom senso, da fé raciocinada e tudo mais. Toda crença é respeitável, no entanto, se buscaste a doutrina espírita, não negues o quê? Fidelidade. Não pode ser inconstante. Pode? Não pode negar a fidelidade. E fidelidade, você vai ao médico. O que você fala? Vou orar para o médico, mãe? Vai fazer um exame. Orar para que o exame, que tiver, apareça. Ou não é assim, gente, tem que ser? Não tem que ser racional? Lógicos? Tem gente que faz o exame, não deu nada, não deu nada. Aí o outro, não deu nada, a alegria dele é total, radical, fica feliz a vida. E o problema está lá. O problema está lá. Então, ora, briga no hospital, briga com os médicos, briga com tudo. Complicado. Esse dia eu fui no hospital, estava com muitas dores. Aí quando eu cheguei no hospital, estava demorando para me atender, eu já não estava aguentando mais. Aí fui pedir, olha, eu tenho alguns problemas físicos e tal, sou paciente oncológico, eu preciso entrar, que eu já não estou aguentando, ou uma maca, ou uma cadeira inclinável para ficar. E aí, até que enfim, que pareceu um de bom senso e me botou para dentro. O médico me atendeu, mandou tomar algumas injeções, alguma coisa lá. Tudo bem. A menina me levou para uma salinha de mais ou menos 2x2, com um monte de armário, e com várias pessoas entrando e saindo, 2 enfermeiras entrando e saindo, sentou naquela cadeira que só Deus para abençoar a cadeira. E não conseguia pegar a minha veia, ficou me furando. Falei, minha filha, vamos fazer o seguinte, me ajuda a relaxar, eu não vou aguentar ficar aqui muito tempo, coloca na cadeira reclinável, ou me coloca numa maca. E ela não quis fazer isso. Aí eu fiz uma oração, falei, acho que ela não está bem hoje, isso aí não vai dar certo. Falei, menina, dá uma paradinha para me relaxar, para facilitar você pegar a veia, porque eu estou te atrapalhando, eu não estou legal. Aí ela deu uma, então vou não sei o que fazer ali na outra sala. Aí entrou uma senhora fortuna, assim, sabe, uma enfermeira fortuna. Falei, minha querida, me ajuda aqui. O que houve? Você pega minha veia aqui? Aí ela falou, pego sim. Aquele mãozão grandão, pegou na primeira. Falei, oração é bom demais. E depois eu olhei bem, porque eu vi que ela era encarnada, entendeu? Porque você fica na dúvida, né? Aí ela pegou minha veia, eu falei, a outra moça vai aplicar a medicação, porque tá. Aí eu vi um cara de longe, assim, eu vi um rapaz, chamei ele, vem cá. Rapaz, estou passando um mal danado, me leva para a cadeira, para a maca. Ele chamou o outro correndo e me levou. Entendeu? Veja só, tudo ódio espiritual, não é? Quando eu vi, eu estava lá, deitado, tranquilo, berço esplêndido, né? Tomei aquela medicação, tudo, B12, morfina diluída, tomei tudo. Fiquei uma paz. Parecia que eu estava no nosso lar, sair do umbral. É assim. Tem que corar muito a oração. É tudo que a gente precisa. É tudo que a gente precisa. O Júnior é testemunha. O Júnior ali, ó. Eu fui fazer uma palestra no SEB. Quando passaram a palavra para mim, eu estou aqui na mesa, eu vi um espírito falar assim comigo assim, vá para o hospital agora. Eu falei, acho que será que eu estou ficando maluco? Aí eu perguntei pro pessoal lá, lembra, Júlio? Falei, pessoal, vocês estão ouvindo aí? Tem um espírito falando para mim para o hospital agora, mas eu vou iniciar a palestra, ele está mandando para o hospital.
Como é que eu vou fazer? Aí o Odaí assume aqui que eu vou obedecer. O Júnior pegou o carro comigo, ó. Passei na minha casa, deixei o Júnior, peguei a Joelma e fui para o hospital. Eu estava dando crise alérgica. Vocês acreditam? Cheguei no hospital ruim toda a vida, com crise alérgica. Desse pornô desse. E se eu fico lá dando uma cheio de espiritualidade aqui, protegendo? Estou protegendo, vai embora. Não foi, Júnior? Até desde hoje eu fico bolado com esses lances que acontecem de espiritualidade. A influência dos espíritos, nós não aprendemos isso? Dá testemunho da fé, da religião, fidelidade à doutrina espírita. É fiel. Por que você está passando por isso? Eu sou grato a Deus, vivendo uma experiência no planeta de expiações e prova. Perdi um ente querido, retornou, fez uma viagem de volta à verdadeira pátria, que é espiritual. Gente, é uma luta pensar assim, sentir assim, agir assim, porque o tacão ancestral que está sobre nós não é isso. Não é desse jeito. Isso é aborrecer com Deus, com o anjo da guarda e tudo mais. Já viu espírita? Uma mãe espírita fala para outra mãe espírita: ora pelo anjo da guarda do seu filho. Aí no tacão ancestral, acende uma vela para ele. O espírita pode falar isso? Acender uma vela para o anjo da guarda criança? Qual a lógica? Não tem lógica nenhuma no pensamento espírita. Acende a vela para o filho, então. Mas para o anjo da guarda, o filho precisa sintonizar com aquele espírito que no espiritismo a gente aprende. Que você, ao processo encarnatório, um espírito amigo liga você. É o anjo da guarda? Então é o anjo da guarda. E ai daquele que não tivesse anjo da guarda, imagina se ele não tivesse, se as crianças não tivessem, um vigilante lá com ele, e às vezes a gente afasta. Então, se buscar essa doutrina espírita, não negues fidelidade. E fé quer dizer, pode ser traduzida, fides pode ser traduzido por fidelidade. Fidelidade. Estou passando por essa dor, por essa dificuldade, perdi ente querido, fiel à doutrina de Jesus. O que ele me diz? A verdadeira vida espiritual. Pronto. Todos nós somos filhos de Deus. Seu filho, antes de ser seu filho, é filho de Deus. Olha só. As pessoas estão sofrendo um leito de dor. O mundo espiritual leva ela de volta. Você fica aborrecido? Você queria que ela continuasse naquele leito de dor ali, sofrendo? Não, seja feita a vontade de Deus, é a mensagem espírita, e não a minha, luta, dificuldade, muita perturbação, batei a porta, abri-se-vos-á, buscai, acharei, muita coisa boa, não tem? Para ser fiel à doutrina espírita. Então, seguindo o trecho. Toda religião é sublime. Sublime porque faz a caridade, ensina as pessoas a amarem a si e amar a Deus. No entanto, só a doutrina espírita consegue explicar os fenômenos mediúnicos em que toda religião se baseia. Fenômenos mediúnicos. Precisamos ver que todos nós temos um quanto de mediunidade. E hoje a maioria de nós desenvolvendo a mediunidade e a intuição. E isso está em todas as fases da idade. Criança com 3 anos vê espírito? Pode ver, não pode? Pode ouvir espírito? Não pode? A gente não aprendeu isso. Então, às vezes o bebê está chorando, ele pode estar vendo algum espírito? Ora, não é? Se você tem uma sensibilidade maior, conversa com alguns espíritos. Conversa com eles. Pode ou não pode? Então, nós já aprendemos isso. Vou correr para o médico por causa disso? Não. Vou dar um passe ali, no olhar, no abraço, não é? Mexer nos centros vitais dele, não, mexidinha. Conversar com o espírito ali do lado dele, às vezes perturbando, não é? Tem de tudo. Então, esse lado espiritual nosso que eu digo de todo mundo, a gente tem que começar a ter um olhar diferenciado dele. Tem que ter um olhar diferenciado.
No entanto, só a doutrina espírita consegue explicar o fenômeno mediúnico em que toda religião se baseia. Toda religião. Olha, na minha família, essa parte mediúnica de algumas religiões é complexa. João disse para a gente não acreditar em todos os espíritos. Paulo, tanto muito falava, essas nuvens de testemunho, tem de tudo. Mas as pessoas parecem que não acreditam. O Espírito Santo está dizendo aqui que você deve mudar da cidade tal e para a cidade tal. Eles acreditam. E muda. O Espírito Santo está dizendo que você não deve ficar fazendo isso para fazer outra coisa. Acreditam. Vocês acreditam? Tem gente que acredita nisso até hoje. É a mediunidade. É o Espírito que está falando. Pode estar falando na Umbanda, pode estar falando na Casa Espírita, na Igreja Evangélica, em qualquer lugar. É a mediunidade, o Espírito falando. E no Espiritismo nós estamos checando o que o Espírito fala, fazemos reflexão, não acreditamos em todos os Espíritos. Tudo a gente aprende no Espiritismo. A influência, por que a gente não age assim? No entanto, só a doutrina espírita pode guiar-te na solução dos problemas do destino e da dor. Então, destino, dor que nós iniciamos falando, só os espiritistas podem te ajudar. Está com problema? Vai lá no livro dos Espíritos. Qual a questão que está, esse assunto que está pululando na minha cabeça? Estou com essas perturbações. O que tem no Evangelho segundo o Espiritismo? Vida após a morte, que está escrito lá no céu e inferno. Quais são as experiências dos Espíritos? Vai lá buscar. Toda religião auxilia. No entanto, só a doutrina espírita é capaz de exonerar-te do pavor ilusório do inferno, que apenas subsiste na consciência culpada. O Espírito a gente aprende. A lei de Deus está escrita aonde? Na nossa consciência. E a nossa consciência, desde que Deus te criou até hoje, somatória de muita coisa. Toda religião é conforto na morte. Todo é conforto na morte. Mano, precisamos exonerar o corpo do seu sogro. Ih, aquilo ali é osso, joga fora, não sei o que e tal. Falei, eu vou jogar fora, vou fazer tudo, mas tem que ter autorização de alguém da família. Então vamos lá, porque eu tenho que botar mais um lá. Tem que tirar um. Para botar um, tem que tirar um. Está culpado. Aí vamos lá. O que faz com isso aí? Isso pode jogar fora. Aí o rapaz lá, não, mas não pode, vai ter que ficar aqui no cantinho. Então deixa aí. Aí deixou no cantinho lá. É interessante, né? O corpo físico do espiritismo, a gente aprende a amá-lo, né? Tem carinho com ele. Na desencarnação, muito obrigado por ter me servido. A gente não deve ter carinho. Enquanto você está no corpo, você tem uma alimentação boa, você tem cuidado, você evita os vícios de todos os matizes, você evita perturbações para não prejudicá-lo. Você vê com a máquina perfeita, divina, é um templo de Deus, é tudo coisa boa que você vê no seu corpo físico, assim. A gente aprende a amá-lo, e a hora que encerrou o nosso acordo reencarnatório, dá um tchau, dá um abraço nele, né? Fica com Deus aí, né? Veio do pó, vai para o pó, mas carinho, porque serviu para você viver a sua experiência na Terra. Né? Não nascer, não morrer, renascer ainda, progredir sempre. Toda religião é conforto na morte. No entanto, só a doutrina espírita é suscetível de descerrar a continuidade da vida além do sepulcro. Ninguém morre, a vida prossegue. Ontem eu acordei, eu estava sonhando no final, para acordar de manhã, e eu vi meu tio tirando foto. Falei, nossa, o tio está tirando foto. Olhei a minha tia Tereza, tinha mais umas pessoas na mesa, uma mesa quadrada, grande, e meu primo João na mesa, e eu estava numa mesa, e querendo descobrir quem está na minha mesa, mas estava naquela fase de perturbação, né? É aquela que a mulher acorda cedo e joga coberta pesada em cima do seio, sabe como é que é? Quer que você acorda também, porque ela acordou, sabe como? Aquela luta,
Estava nesse momento, assim, sabe? E aí, eu, surpreso com meu tio, que está com 90 e tantos anos, em coma há mais de ano, aquela situação, e o meu primo, esse João, jovenzinho, desencarnou, assim, do nada o câncer levou ele rapidinho, depois de acidentes, uma vida muito difícil. Então eu abracei o João, fiquei abraçado assim com ele, a minha esposa me acordou, eu falei, puxa vida, hein? Estou com o abraço do João até agora, e você me acorda desse jeito, poxa vida, hein? E eu fiquei o dia inteiro com o abraço do João, você acredita nisso? Aquele abraço carnal, sabe? De carne e osso. Ele espírito, entende? Mas que gostoso. Peguei e liguei para minha sobrinha, minha prima, né? Que alegria que ela ficou. Da notícia da tia. Falei, não pode dizer nada que a Joel me acordou, depois você fala com ela para não acordasse. Não, mais devagar. No entanto, só a doutrina espírita é suscetível de cerrar a continuidade da vida, além do sepulcro. Oremos por esse coração. Toda religião apregoa o bem como preço do paraíso aos seus profitentes. Isso aí é a dinâmica do amor à caridade. No entanto, só a doutrina espírita estabelece a caridade incondicional como simples dever. Fazer o bem sem olhar a quem, sem exigir nada, sem negociar nada. Simplesmente fazer o bem. Simplesmente. Toda religião exorciza os espíritos infelizes. No entanto, só a doutrina espírita se dispõe a abraçá-los como a doentes, neles reconhecendo as próprias criaturas humanas desencarnadas em outras faixas de evolução. Dispõe de abraçá-los como doente. Nossa reunião mediúnica, ao longo da caminhada, como a gente vê essas questões? Espíritos estão séculos odiando o A, o B e o C, odiando. E ele está 100 anos sofrendo o que aconteceu com ele há 100 anos atrás, há 200 anos atrás. Aqui está na mente dele, perdendo a oportunidade de ser feliz, tomando a justiça em suas próprias mãos. Que sofredor! Então, ir falar no coração dessas entidades é impressionante. Eu fico feliz quando estou conversando com alguma entidade. E o mundo espiritual começa a me mostrar quadro. O espírito está falando e eu estou vendo os quadros. E eu estou ali pedindo, Jesus, bons espíritos, me ajuda a ajudá-lo. E às vezes é um conflito de alguém matou a família dele, matou ele, fez covardia com eles. E eu fico, bons espíritos, já que os filhos deles não estão mortos, a esposa não está morta. Às vezes ele fala bem da esposa, a gente fica querendo que a esposa apareça. Ele fala bem da mãe, a gente quer que a mãe apareça. Os filhos, a gente quer que alguns dos filhos apareçam. Qualquer coisa do amor, que vai falar no coração dele. E aí, de repente, eu percebo outras entidades trazendo algumas entidades ligadas a ele, ou a entidade vem sozinha, de acordo com o estágio, a condição que ela se encontra no mundo espiritual. E ele dá de cara com aquele ser querido, que é o motivo que ele quer destruir alguém, porque matou aquele ente querido dele. E ele está diante do seu ente querido, convidando a apaziguar-se, a tranquilizar-se, a mostrar para ele que não há morte, que ele também não morreu, e que a pessoa está bem, e aí leva ele para explicar para ele por que tudo aconteceu no passado. Nossa, que sensação gostosa, você levar a pessoa a mudança de pensamento, sentimento, atitude, é tão bonito, e o mundo espiritual faz isso, porque eles querem que a gente tenha paz. Jesus disse que os mansos não herdarão a paz, não herdarão a terra. Por que a gente está tão preocupado aí com os acontecimentos? Ele disse que os mansos herdarão, então eu estou tranquilo. Na transição agora, estou tranquilo que os mansos herdarão a terra. E faz um esforcinho para ser um pouco mais mansinho, né? Toda religião apregoa o bem como preço do paraíso aos seus profitentes. No entanto, só a doutrina espírita estabelece caridade incondicional como simples dever. Toda religião exorciza os espíritos infelizes,
No entanto, só a doutrina espírita se dispõe a abraçá-lo como doente, neles reconhecendo as próprias criaturas humanas desencarnadas em outra faixa de evolução. E a gente agradece a eles, né? Porque eles, está dizendo para mim que eu sou eles amanhã. Não, daqui a pouco. Toda religião educa sempre. No entanto, só a doutrina espírita é aquela em que se permite o livre exame, com o sentimento livre de compreensões dogmáticas, para que a fé contemple a razão face a face. Toda religião fala de penas e recompensas. No entanto, só a doutrina espírita educa que todos colheremos conforme a plantação que tenhamos lançado à vida, sem qualquer privilégio na justiça de Deus. Lá na casa de custódia, nós e os presos conversam muito isso. Aqui faz, o ditado antigo, aqui paga. Quem planta, colhe. E eu estou vendo que nosso papo nessa área é legal dessa. Toda religião erguida em princípios nobres, mesmo as que vigem nos outros continentes, embora nos pareça estranho, guarda a essência cristã. Que dificuldade as pessoas têm de que Jesus é o governador do planeta Terra, tudo é essência divina, tudo tem essência. No entanto, só a doutrina espírita nos oferece a chave precisa para a verdadeira interpretação do Evangelho, que tem que ser interpretada à luz da reencarnação, que equivale à justiça de Deus, o que falta nas religiões. Dignifica assim a doutrina espírita que te consola e libera, guiando-lhe a pureza e a simplicidade, para que não colabore sem perceber nos vícios da ignorância e nos crimes de pensamento. Espírito, que é dirigente de casa espírita e tudo mais, que vai buscar outros lugares. E qual testemunho que ele está dando? Aí tem que pensar muito nisso. As pessoas exigem testemunho de você, senão vira mais um inconstante e incentivo, dá exemplo da inconstância. Espírita deve ser o teu caráter. Ainda mesmo te sinta em reajuste depois da queda. Espírita deve ser a tua conduta, ainda mesmo que esteja em duras experiências. Espírita, eu adoro essa frase aí. Ela é perturbativa para mim, mas eu adoro. Espírita deve ser o nome do teu nome, ainda mesmo que respire em aflitivo combates contigo mesmo. Tem gente que vai apresentar o orador assim, esse é o doutor fulano de tal, esse é o psicólogo, o psiquiatra. Não. Nosso irmão espírita, aí ele pode ter a profissão, psiquiatra, espírita, médico, mas ali é o espírito que vai falar. E está ali como o espírito é. Agora pega as profissões das pessoas e fica um monte assistindo palestras de pessoas, ele é médico, ele é isso, ele é aquilo, e daí? Eu sou dona de casa, eu sei fazer um bolo, ele não sabe, e aí vai. Eu pratico a bondade, eles têm conhecimento, não pratico, é bobagem. Essas falação aí, não vou ouvir qualquer um, só vou ouvir os 5 estrelas, não, os de 1 milhão de visualização. O Carlão não tem 1000, não vou ouvir não. Espírita deve ser o nome do teu nome, ainda mesmo respiras em aflitivas combates contigo mesmo. Espírita deve ser claro o objetivo de tua instituição, ainda mesmo que por isso te faltem as passageiras subvenções e honraria terrestre, que um monte está atrás dela. Guarda, pois, na existência como sendo tua responsabilidade mais alta. Mais alta. Porque dia virá em que sereis naturalmente convidado a lhe prestares contas. Então, agradecemos o carinho de vocês, matar a saudade de vir ao EDAC, a Casa Espírita, a ter essa oportunidade de estar aqui.
de ouvir todo dia o Altamir dizer, primeira chamada, segunda chamada, né, para mim não esquecer de vir aqui. É uma alegria grande rever todos vocês. Agradecer a ver esses espíritos de corações amigos aí, que a gente tem tanta saudade. Não vou falar o nome, que são tantos, e a saudade é grande. E ver todos os trabalhadores de hoje dando a sua cota de amor. Então, muita paz. Eu vou ouvir uma palavra ao nosso Robinho. Nós que agradecemos, né, o Manel, sempre uma palestra divertida, né? E agradecemos a presença de todos vocês, o efeito Manuel Coelho, aí o salão cheio, né? E uns, inclusive, que já tinha tempo que não aparecia aqui, o nosso Marcelo, filho da Angélica, Edson e Rosinha, né? Satisfação muito grande receber o seu Mauro, Dona Maria Aparecida, tão firme aí agora aos domingos, né? Então a gente agradece a presença de todos vocês aqui no salão, aqueles que estão nos assistindo aí pelas mídias sociais. Daqui a pouco vai passar de 1000 visualizações, pode ficar tranquilo. E lembrando a vocês que depois do passe, nós temos hoje, até contei lá, tem 5 ou 6 bolos diferentes lá hoje, né? Para aquela confraternização que a gente sempre faz depois das palestras de domingo. Lembrando a vocês também que quarta-feira agora a gente começa, né Martinho? As pizzas. Então quem não quiser fazer janta na quarta-feira, apareça aqui, leve a pizza frita, tá ok? Que é uma maneira que a diretoria pensou aí da gente arrecadar alguma coisa, já que não estamos fazendo eventos, não estamos fazendo almoço, essas coisas assim. Então, a maneira da gente arrecadar um pouco de fundos para casa que necessita para a manutenção dela. Caminho da Luz, vários outros centros fazem assim também. Então, provavelmente todas as quartas-feiras a gente vai estar fritando lá em cima pizza frita, que eles quiserem levar sem fritar, né, Martinho? Também pode. Então, a gente vai começar com uma experiência essa quarta-feira de 50 pizzas. Já tem umas 30 vendidas, né? Antecipadamente, por aí. Eu só vendi 6. Olha aí, tá vendo? Então, aqueles que quiserem compareçam às quartas-feiras, tá? Para poder ajudar a gente, inclusive, com as despesas da casa. Depois da prece, então, a gente pede a 6 passistas aí em condições que se dirijam à sala de passe, ok? Então, vamos encerrar essa primeira parte, agradecidos a Deus por essa oportunidade. Pedir a Jesus que ampare o nosso querido amigo Manuel Coelho nessa sua trajetória de vida, na divulgação da doutrina espírita, bem como todos aqueles que estão no nosso pensamento, como ele disse, muitos que fizeram parte dessa casa, hoje estão no mundo espiritual, mas que continuam com certeza auxiliando-nos de lá. Que Jesus, na sua infinita bondade, ampare e abençoe a todos nós aqui presentes, aqueles que não puderam comparecer. Pai nosso que estás nos céus, santificado Senhor seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair nas tentações do caminho, mas livrai-nos de todo o mal. São teus o reino, o poder e a glória para todos sempre. Então, aqueles que tiverem necessidade, passe a guarda no salão. Quarta-feira, então, aquele encontro, eu não estarei aqui, que eu estarei lá em Pinheiral, né? Falando na casa que o nosso amigo aqui preside, mas a diretoria vai estar aí, dando aí o apoio e assistência necessária. Muita paz a todos e um bom domingo.